Olá, eu sou a Estela e estou aqui para falar um pouquinho sobre as fases de desenvolvimento das organizações. Esse conceito surgiu em 1969, quando o holandês Bernard Leeuwenhoek lançou um livro e ele trouxe esse olhar para as etapas de desenvolvimento das organizações, mais ou menos como são as fases da vida de um ser humano. A gente passa pela infância, pela adolescência, pela fase adulta e depois pela maturidade, né? Então, a partir desse olhar, as organizações também passam por fases de desenvolvimento. Segundo esse estudo promovido por Bernard, que é o fundador do NPI, um instituto reconhecido mundialmente de desenvolvimento organizacional, essas fases são 4. A primeira fase é a fase mais emocional, ou a pioneira. A segunda fase é a fase mais estruturada ou racional, a terceira fase é a fase integrada e a quarta fase é a fase associativa. O que é comum em todas essas fases é que elas são observadas a partir de 4 dimensões: a identidade, as relações, os processos e os recursos. Essas 4 dimensões, elas têm comportamentos e importâncias diferentes dependendo em que fase a organização se encontra. Por exemplo, na fase pioneira ou emocional, é a fase em que tudo começa. É quando alguém teve alguma ideia, algum empreendedor percebeu uma oportunidade, a partir daquilo começa a gerar uma mobilização, chama mais pessoas, faz com que muitas pessoas acreditem naquilo que ele está fazendo, mobiliza uma grande energia para que isso aconteça. Geralmente são pessoas próximas, são familiares, são amigos. É uma empresa que começa com pouquíssimos recursos, mas tem uma identidade muito forte. A força propulsora daquele pioneiro, nem sempre ela consegue ser definida claramente, mas ela é percebida e sentida por todos que fazem parte, começam a fazer parte daquele projeto. É uma fase, então, que as relações e a identidade são muito fortes, porém, processos são praticamente inexistentes. Todo mundo faz de tudo um pouco, não existe uma delimitação de papéis, não existe uma hierarquia, todo mundo trabalha conjuntamente, né? Os papéis não são definidos, é uma estrutura um pouco mais horizontalizada. Com o passar do tempo e esse negócio começando a dar certo, a empresa começa a sentir necessidade de investir um pouco mais nos seus processos e colocar um pouco mais de recursos. Às vezes para expandir, às vezes porque precisa comprar uma nova sede, porque precisa colocar algum equipamento, ou algum software, ou algum elemento que ajude a estruturar um pouco mais esses processos. Uma empresa pode ficar na fase pioneira durante muito tempo. Ela pode ficar 50 anos na fase pioneira se ela continuar se comportando dessa maneira. Ou algumas empresas, como nos dias de hoje, as startups, por exemplo, costumam ficar na fase pioneira por meses. Então a gente vê empresas hoje pulando da fase pioneira ou mais emocional para a fase estruturada e mais racional num piscar de olhos, o que também traz um pouco de desconforto, porque a gente começa a sentir algumas dores que são relativas às dores de crescimento. A empresa começa a ter um olhar mais forte para os seus recursos e para os seus processos, dá para a gente dizer que é mais ou menos como aquele momento da infância em que a gente começa a sentir uma dor na canela e a gente não entende muito bem por quê. A gente vai para o médico, faz exames, mas não identifica exatamente o que está acontecendo. Mais ou menos é o que acontece com uma empresa que passa da fase pioneira ou mais emocional para a fase e sente a necessidade da fase estruturada e mais racional. Então, a empresa que tinha antes uma gestão absolutamente mais aberta, em que os processos eram inexistentes, né? Não tinha os papéis definidos, começa a ter a necessidade de fazer um investimento de profissionalização. Quem nós queremos de fato que esteja à frente dessa organização? Antes, a simples intuição do dono bastava, mas a partir desse momento a empresa começa a perceber
que ela precisa de um olhar mais profissional. Pessoas de mercado começam a ser incorporadas a essa organização. Os profissionais que nela trabalham começam a ser cobrados por resultados, já existem planos, já começa a estabelecer um planejamento estratégico, a empresa começa a estipular metas. Isso faz com que aquela identidade do início, lá da fase pioneira, que era muito forte, aquelas relações que eram muito de proximidade, começam a ficar um pouco mais desgastadas. As pessoas que entram dentro da organização nem sempre entendem exatamente qual foi aquela força mobilizadora que levou tantas pessoas lá do início a fazer parte daquilo, a colocar sua energia, seus dias, né, o seu empenho, as suas apostas naquela organização. Muitas pessoas entram para aquela organização com uma relação de trabalho, né, estou aqui para prestar um serviço e para isso sou remunerado. Então, na fase estruturada da organização, a identidade e as relações que eram mais fortes na fase pioneira, elas começam a perder um pouco dessa posição. Os recursos, os processos começam a ser mais importantes. Nesse momento, não é mais quem tem mais empenho com a organização, tem mais proximidade, tem mais a confiança do dono, mas as pessoas que têm os melhores resultados, que cumprem as suas metas. Os recursos são determinantes para que a empresa possa ter gás, para que ela consiga continuar a fazer a expansão que ela já vinha promovendo e continue crescendo. Em muitos casos, em muitas organizações, começa a ter o aporte de investidores, ou então esses proprietários até se afastam da gestão, porque em muitos casos são empresas familiares, em que a necessidade de trazer um olhar mais profissionalizado para a organização faz com que esses primeiros gestores ou pioneiros acabem se afastando. E isso naturalmente faz com que, em algum momento, a empresa comece a perceber que algo não está correndo muito bem. Ou pela necessidade muito grande de troca de pessoas, os talentos não ficam mais na organização, tem uma rotatividade muito elevada, ou o produto começa a não ter mais a preferência do consumidor como tinha anteriormente, porque o produto naquele momento ele está sendo feito em busca do melhor resultado e não necessariamente do melhor impacto para o seu cliente final, para o seu consumidor. Então a empresa começa de fato a sentir que precisa revisitar o que ela quer de verdade, qual é a sua identidade, quais são os seus valores, qual é o que de fato ela está fazendo, e precisa de novo resgatar as suas relações que antes ou em algum momento do seu nascimento eram bem mais fortes. A partir dessa identificação de que a empresa precisa retomar a sua identidade e suas relações, alguns caminhos podem ser traçados. O mais genuíno deles é quando a empresa volta-se para dentro dela mesma, e esse é um processo que a Incomum faz através do plano de voo. O plano de voo, a gente costuma dizer que ele não traz os pilares ou o conceito de uma organização. A gente descobre através de um mergulho que a gente faz dentro da história, dentro dos valores, dentro daquilo que a gente percebe da cultura organizacional. Então, a partir desse olhar interno, dessa identificação, dessa revelação de quais são de fato os pontos essenciais para essa organização, quais são os valores que essa organização, que sustentam essa organização, a gente consegue criar uma estrutura de comunicação com muito mais sentido, uma estrutura que é como se fosse uma rocha para a gente poder fazer uma edificação mais sustentável. A partir dessa identificação, desse reconhecimento, né, existe uma volta para essa identidade e para essas relações. As pessoas que trabalham nessa organização começam a fazer parte. As decisões não podem ser mais tomadas em uma sala fechada e o restante da organização simplesmente fica sabendo disso. Para que a gente possa gerar um ambiente de mais confiança, a gente precisa de comunicação. E a partir do momento que a gente identifica o que essa empresa é e ela de fato tem isso no seu DNA, as pessoas percebem que isso é verdadeiro, elas começam a trabalhar em prol de algo que elas acreditam de fato. Então, a partir do momento que isso é percebido, a visão da empresa é mais organizada, as decisões são mais compartilhadas, não existe mais, é uma relação de ganha-ganha, não de ganha-perde. A empresa está focada no seu cliente também, em fazer produtos e serviços que sejam significativos.
Os processos internos de trabalho são flexíveis, são transparentes. Apesar de existir uma hierarquia, existe um compartilhamento de responsabilidades. As pessoas que trabalham nessa organização sentem seguras para trazer inovação, sentem seguras para trazer soluções para essa organização que sejam diferentes do status quo estabelecido. Nesse momento, a organização consegue ter as 4 dimensões equilibradas, ou seja, identidade, relações, processos e recursos estão alinhados. E a força mobilizadora da organização é a visão. Depois que essa fase integrada já é consolidada, ou seja, os processos estão fluidos, as pessoas internamente têm um clima muito agradável, é uma empresa que promove o desenvolvimento dos seus funcionários, está sempre atenta ao que o mercado está pedindo e oferece ao consumidor final um produto relevante, chega a hora dessa empresa de olhar um pouco mais para a sociedade, a comunidade que ela está inserida. E aí ela passa para a fase associativa, aquele olhar interno que foi indispensável para que ela se reorganizasse, começa a se voltar para o externo também. A empresa começa a perceber que ela pode perdurar por muitos anos, né? Uma empresa pode ter uma duração muito superior à existência humana, por exemplo. Pode durar muitas gerações. Só que isso só vai ser sustentável se ela se preocupar com o universo onde ela está inserida. O quanto ela olha para os recursos que ela utiliza de maneira sustentável. Como é que ela está retornando isso para o mundo? Como é que ela está cuidando socialmente do ambiente em que ela existe? As empresas têm um poder hoje no mundo impressionante. Se a gente for olhar para algumas organizações, certamente elas têm mais poder de mobilização do que alguns governos. Então, essa postura das organizações em terem um olhar de desenvolvimento para a sociedade, em trazerem para a sociedade também um pouco do que foi um aprendizado delas, como cuidar delas mesmas, né? Cuidando agora da sociedade onde elas estão inseridas, é um poder, é uma possibilidade transformadora muito poderosa. Muitas empresas já estão olhando para isso. E é o que tem feito algumas empresas se destacarem hoje no mercado, porque o consumidor ele quer se relacionar com uma organização que não pensa só nela, que não está preocupada só em obter o lucro. Ele quer se relacionar com uma organização que ele percebe que tem responsabilidade social com seus funcionários e que tem uma responsabilidade também com a comunidade e sociedade onde ela está inserida. Por que é importante a gente olhar para as fases de desenvolvimento de uma organização? É mais ou menos como se a gente fosse olhar para as nossas fases de desenvolvimento de vida. Quando a gente olha para uma organização e percebe quais são as características que estão mais em destaque nela, e a gente consegue olhar, essa é uma organização que está lá na fase pioneira, é uma organização que precisa cuidar dos seus recursos, dos seus processos. Se a gente tem um olhar de entendimento que isso faz parte, que a empresa precisa, para poder crescer, ela precisa cuidar um pouco dessas dimensões que são recursos e processos, mas de uma forma consciente, se ela estiver consciente disso, que isso é uma necessidade, ela não precisa abandonar as relações e a identidade. Ela pode investir mais nessa estrutura ou nesses recursos, mas pode ir trazendo devagarinho com ela a identidade e as relações, para que ela não sofra um impacto, um choque muito grande com esse crescimento, para que o crescimento não tire a essência, a autenticidade dessa organização, porque o trabalho para retomar para isso depois vai ser muito maior. Então, quando a gente pensa numa organização e como ela tem que se comunicar para o mundo, a gente quer que ela de fato traga algo que seja autêntico, algo que seja genuíno, algo que seja único daquela organização. Assim como são os CPFs, são os CNPJs, cada organização é única. Então, ela tem algo, um valor que é só dela para que possa ser comunicado. Só que isso só vai fazer sentido se de fato foi percebido, for vivenciado por todos aqueles que têm alguma relação com essa organização. Então, olhar para que fase de desenvolvimento a empresa se encontra, qual das dimensões precisa de mais atenção, faz com que a gente olhe para essa dimensão, dê atenção devida a ela, mas não esqueça das demais, para que o processo de retorno, para a gente chegar lá na fase integrada, em que as 4 dimensões estão com igual peso, igual valor, não seja tão dolorosa ou não demore tanto tempo para que a organização chegue lá. Muitas delas não conseguem chegar lá,
porque se desgastam absolutamente durante esse processo e não conseguem se recuperar a ponto de ter de novo aquele brilho que tinha lá no início, quando um pioneiro, quando alguém resolveu iniciar um novo negócio. A Incomum faz esse processo de ajudar as organizações a olharem para que fase de desenvolvimento elas se encontram, ajuda a estruturar melhor essa identidade, a resgatar, a reconhecer a identidade que já existe ali dentro. Não existe nenhum conceito de comunicação criado, esses conceitos são descobertos e, portanto, falam exclusivamente daquela organização. Dizem o que só elas podem oferecer para os seus clientes internos, externos ou a comunidade onde ela está inserida. A partir dessa identificação, de uma comunicação mais clara, mais consistente, mais verdadeira, aquela empresa consegue se consolidar e fazer com que seu produto, serviço, de fato, tenha um reconhecimento no mercado.